Mas e você? Já se sentiu incapaz de orar, como se algo interno te calasse e te impedisse de se aproximar de Deus com fé? Talvez seja a hora de você enxergar que esse cativeiro pode não ser externo, mas dentro de você. E hoje eu quero te mostrar como identificar esse bloqueio e como o poder da oração quebra essas correntes. Meu nome é Isabel Câmara, eu empreendo há mais de 10 anos. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus e é exatamente essa palavra que tem movido a minha mudança de vida e total transformação. Eu direciono mulheres a fortalecerem a sua identidade em Deus através do poder da decisão. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus fala muito comigo através dela e eu tenho certeza que vai falar com você também para que você tenha nesse domingo uma virada de chave na sua mentalidade e comece uma semana extraordinária. Eu não sei se você conhece, mas independente de religião, o que eu quero aqui é compartilhar a palavra que está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentando seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse versículo, ele nos convida a enfrentar obstáculos, medos, culpas que nos prendem e nos impedem muitas vezes de orar com liberdade. Porque quando nós estamos ansiosos e preocupados, muitas vezes a gente não consegue nem falar com quem está do nosso lado e consegue nos responder da mesma maneira que falamos. Imagine Deus, que tem as suas multiformas de respostas e nós precisamos entender que o tempo dele não é o nosso. Eu muitas vezes me peguei cansada, sobrecarregada e sem força para orar, sem entender que era exatamente na oração que estava todo o renovo que eu precisava. Muitas vezes a gente diz que vai falar com Deus, que vai orar a Deus, que Deus nos ouve, que Deus está conosco, que Ele é nosso Pai, que nós amamos eles. Mas temos dificuldades de investir minutos, horas, dias e tempos em oração. Eu, essa semana, li um livro que mexeu muito comigo e eu quero compartilhar com vocês. Se você puder, anote esse livro, que ele é uma ótima dica. O nome do livro é Orando a Palavra. É um livro bem pequenininho, de 120 folhas. Ele lê bem rapidinho. Se eu pudesse, se eu tivesse ele aqui, eu até ia te mostrar. Mas o que eu quero lhe dizer é que esse livro, ele provocou em mim uma tremenda transformação. Quando eu comecei a minha história como empreendedora e a ter sonhos que não eram nem metade do que eu vivo hoje, tudo foi gerado na oração. Porque na vida que eu vivia, eu não tinha muito ao que recorrer. Eu não tinha conta bancária, eu não tinha como solicitar um empréstimo, eu não tinha alguém para patrocinar os meus sonhos e eu não tinha grandes oportunidades. Eu me via limitada com uma filha de 7 anos, com um filho de quase 1 ano, sem recursos para trabalhar, porque eu sempre trabalhei desde 12 anos de idade. Mas aquele era o momento de eu cuidar dos meus filhos que estavam precisando de mim. E o meu maior desespero era: como eu vou sair dessa realidade, morando no fundo da casa da minha mãe, se eu não tenho o fator que promove a liberdade financeira, que era o dinheiro. Eu não tinha nem como trabalhar naquela época, porque eu estava tão tomada de afazeres que era impossível seguir um fluxo para gerar uma renda. E o que foi que eu fiz? Eu recorri. Naquela época eu pensava, era a única coisa que eu tenho nas minhas mãos. Mas hoje, depois dos resultados, eu compreendo que a melhor estratégia que um indivíduo ele pode ter na vida para executar, independente do recurso que ele tenha na vida, que é o poder da oração. Só que o que a gente não sabe é que existem inimigos espirituais, que eu acredite ou não, que você acredite ou não, que ele vem de encontro aos nossos sonhos, de encontro à nossa vida, para nos aprisionar em cadeias invisíveis. E ele, astuto e paciente, deposita na nossa mente, no nosso coração, no nosso redor,
ao redor algumas coisas que vão nos paralisar nessa execução de oração. Medo, angústia, ansiedade, sensação de desespero, sensação de fracasso. São atributos, são cadeias espirituais invisíveis que ele coloca em nós para que exatamente a gente não siga em um fluxo de oração. Porque falar com quem resolve é a melhor escolha que nós devemos ter. E muitas vezes nós passamos horas no Instagram, horas conversando com amiga, horas desabafando com alguém que inconscientemente nós fazemos a movimentação de entregar a chave do nosso emocional para que talvez um dia isso vire de arma contra a gente. Mas é em um domingo como esse, no início de uma semana que tem tudo para ser poderosa, que eu quero te despertar. A oração ainda é uma poderosa chave que abre portas que muitas vezes, aos nossos olhos, serão impossíveis de ser abertas e serem acessadas. E o que é que eu quero te convidar? Eu quero fazer um desafio. Eu quero que você liste nesse domingo apenas 2 coisas que, de fato, parecem impossíveis aos seus olhos de serem concretizadas. E eu quero te desafiar a você iniciar uma semana, independente de religião, em um movimento de oração. Primeiro eu quero convidar você a fazer 10, 15 minutos com o seu coração contrito e quebrantado, conversando com aquele que resolve, deixando para trás angústia, ansiedade, o medo, a dificuldade e o problema, mas colocando na sua mentalidade: agora eu preciso parar tudo. Porque eu preciso ter uma reunião com, de fato, aquele que resolve. E eu quero te fazer 2 convites para que você entenda como essa movimentação acontece em outras áreas também. Porque talvez você diga: Isabel, eu comecei a orar, mas eu preciso ter esse fortalecimento nessa cultura. Eu preciso fortalecer o meu poder de liderança, de constância e de disciplina na oração. Você sabia que eu também tenho uma comunidade de mulheres que desbravam? É um lugar exclusivo onde diariamente eu compartilho conteúdos que vão te ajudar na sua jornada, para que você aumente o seu nível de fé e tenha um entendimento claro sobre aquilo que você exerce. Eu também quero te convidar a compartilhar esse vídeo com outras mulheres, porque eu acredito que existem mulheres iniciando uma semana com cadeias invisíveis. Mulheres que querem orar, mas não conseguem. Mulheres que querem falar com Deus, mas também não conseguem. Mas através do poder da oração, é nítido, claro e real. As cadeias vão ao chão, os nossos olhos se abrem, o nosso entendimento fica aguçado e o poder de decisão, alinhado a um direcionamento divino, faz toda a diferença na vida de uma mulher que desbrava.